20, Abacuque 2, versículos 18 a 20, eu vou ler e peço que depois a igreja leia em voz alta esses 3 versículos. De que vale uma imagem feita por um escultor, ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou à pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. A igreja, de que vale? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação. Ai daquele que diz à madeira, desperte. O Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. Oremos. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome, como cantamos. Senhor, como somos privilegiados de estar diante do único Deus vivo e verdadeiro. Os ídolos do homem, como lemos aqui, eles estão cobertos de ouro e prata, mas não respiram, são incapazes de falar, ensinam mentiras àqueles que creem neles. Mas nós cremos no único Deus vivo e verdadeiro, que se faz presente essa noite, que se fez presente em meio aos louvores. Foi tão bom cantar louvores a Ti. E te peço agora que o Teu Espírito Santo ministre poderosamente aos nossos corações, que Tu sejas engrandecido e exaltado, ó Deus amado e bendito, e que possamos sair daqui essa noite consolados, confortados pela Tua palavra, também alertas, Senhor, pois os dias são maus, mas confiantes de que, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, nós nos alegraremos e exultaremos no Deus da nossa salvação. Abençoa-nos nessa noite em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Amados irmãos, nessa caminhada pelo livro do profeta Abacuque, nós temos trabalhado sobre um tema que na teologia é chamado de teodiceia, que é o estudo acerca dessa questão da relação de Deus, um Deus todo-poderoso, todo-bondoso e onisciente, com o mal presente no mundo. Como Deus pode ser bom e existir tanta maldade no mundo? Como Deus pode ser todo-poderoso e permitir que homens cometam males? Como Deus pode saber de todas essas coisas e aparentemente, e alguns creem nisso, Ele não tomar uma atitude diante de todo o mal e sofrimento que há no mundo? São 3 atributos de Deus que muitas vezes são colocados em questão quando é pensado sobre essa questão acerca do problema do mal. Deus é todo-poderoso, Deus é todo-bondoso e Deus é onisciente. Deus não tem algum poder apenas, Ele é todo-poderoso. Deus não é somente bom porque Ele faz coisas boas, Ele é todo-bondoso. E Ele não sabe algumas coisas, mas Ele sabe todas as coisas, até mesmo o que está em nossos corações e mentes nesse exato momento, que ninguém mais sabe. Ele sabe de todas as coisas. Então, como sendo todo-poderoso, todo-bondoso e sabedor de todas as coisas, Ele permite que exista tanto mal ainda no mundo. Esse assunto também é objeto da reflexão que nós temos a partir do livro de Jó, homem que o próprio Deus testifica 2 vezes no seu livro que era um homem reto, temente a Deus, que se desviava, justo, íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Mais ou menos assim você encontra lá no início do livro de Jó, e que ainda assim sofreu tudo aquilo que ele sofreu, perdeu tudo que ele perdeu, filhos, bens, sua saúde, e no final Deus se revelou a ele, e ele teve um encontro com Deus que mudou a sua vida. Como devemos lidar com isso? O livro de Abacuque nos mostra como isso deve ser observado, vivido por nós
que somos servos e servas do Deus Altíssimo. Como temos visto, Abacuque, ele começa questionando a Deus. É um livro curioso, porque os livros dos profetas normalmente começam com uma palavra de Deus para o povo, e o profeta transmite o que Deus quer falar para o povo. Mas em Abacuque, a situação é diferente. Logo no início, é Abacuque que aparece falando a Deus: até quando, Senhor? Verei violência, verei injustiça, verei tantos males no meio do teu povo. E esses dois primeiros capítulos mostram um diálogo de duas partes, entre Deus e o profeta. O profeta fala a Deus: até quando? E Deus responde. Aí o profeta fala com Deus de novo, e Deus novamente responde ao profeta. Como temos visto nas últimas semanas, há 2 semanas atrás eu preguei sobre a segunda parte do capítulo 2, Abacuque fala lá no capítulo 1, até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? E ele fala dos ímpios que prejudicam os justos, que a lei se enfraquece, versículo 4, que a justiça é pervertida. E Deus responde a partir do versículo 5 a Abacuque uma resposta chocante, que ele fala no versículo 5 do capítulo 1, olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo em que não creriam se a vocês fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. O que Deus está falando para Abacuque? Como eu tenho dito nas mensagens anteriores, Abacuque, você acha que está ruim? As coisas vão piorar muito. Porque o povo de Judá se entregou ao pecado, o povo de Judá se rebelou contra Deus, e Abacuque está reclamando de tanto mal que havia no meio do povo de Deus, só que Deus fala: você não sabe, mas eu vou te revelar, eu vou enviar aos babilônios um povo terrível, para servir de instrumento de juízo contra o meu próprio povo. Aí a partir do versículo 12, Abacuque responde a Deus novamente, e no versículo 13 do capítulo 1 fala assim: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade, então por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que ele? Abacuque fala: Senhor, a coisa aqui está muito difícil em Judá, o pessoal não está te obedecendo mesmo, mas o Senhor vai mandar um povo pior ainda, o Senhor vai mandar um povo mais ímpio, mais pecador, para trazer juízo sobre o teu povo. E aí Deus responde: escreve a visão, capítulo 2, versículo 2, em tábuas para que se leia facilmente, porque talvez as pessoas estivessem angustiadas ao ouvirem essas profecias de Abacuque, e Deus fala aquele texto conhecido: o justo viverá pela fé ou por sua fidelidade. E a partir do versículo 6 até o texto que lemos, versículo 20, Deus proclama uma série de ais. Ai na Bíblia não é que a pessoa tomou um beliscão e sentiu uma dor, não. Ai é uma proclamação de um juízo de Deus, como Jesus proclamou vários ais contra os fariseus lá em Mateus 23, e você vê na Bíblia, e aqui Deus traz uma série de ais contra os ímpios babilônios. Então, em outras palavras, Abacuque fala para o Senhor: Senhor, até quando eu verei injustiça em Judá? Deus responde a Abacuque: você acha que está ruim? Eu vou mandar os babilônios e as coisas ficarão muito difíceis. Abacuque volta para Deus: Senhor, mas o Senhor vai julgar o teu povo, com um povo pior do que a gente? E aí Deus responde para ele: mas na hora deles vai chegar também, e um dia eu vou julgar os babilônios. E eu te pergunto, será que isso aconteceu? O que era futuro para Abacuque é passado para nós. O que para Abacuque se daria no futuro, para nós é um passado já longínquo, que já aconteceu há muitos séculos. Será que tudo aconteceu do jeito que Deus assim descreveu? E assim, nessa noite, ainda voltando ao capítulo 2, eu queria refletir com os irmãos sobre como Deus lida com o mal. Como Deus lida com o mal presente no mundo, como Deus lida com o pecado, com a desobediência e mesmo com o sofrimento, pois todo sofrimento é fruto do pecado. Aí tu vai falar assim: tudo que eu sofri é porque eu pequei. Não necessariamente do seu pecado, por vezes é fruto do nosso pecado. Tem pessoas que às vezes passam dificuldades em suas vidas, né? Eu liderei jovens por muito tempo, os irmãos sabem disso, né? E depois continuei aconselhando jovens na igreja da freguesia, e era muito comum você ver um jovem se apaixonando por uma menina não cristã, e a gente: cuidado, olha lá, isso não vai acabar bem, cuidado com esse relacionamento, ou o contrário.
e daqui a pouco o relacionamento virava um caos, o jovem virava para você, e a gente como líder às vezes vem aquela, na ponta da língua você falar, eu não te falei para não fazer isso, mas a gente não fazer isso, não podemos fazer, irmãos, e nosso papel não é acusar ninguém, é receber e falar, agora se arrependa dos seus pecados, volte-se para Deus e segue o barco. Mas quantas vezes você vê pessoas vivendo coisas ruins, sofrendo por causa dos seus pecados, mas nem sempre sofremos, ou pelo menos diretamente pelo nosso pecado. Mas todo o sofrimento que está sobre essa terra é por conta da desobediência a Deus. E como Deus lidou com isso? Veremos essa noite como Deus lidou com o mal no passado, como Deus lidará com o mal no futuro e como Deus lida com o mal no presente. Como Deus lidou com o mal no passado, como Deus lidará com o mal no futuro e como Deus lida com o mal no presente. E para isso eu vou me descolar um pouquinho do livro do profeta Abacuque, não costumo fazer isso, mas a gente vai dar uma passeada por outros textos das Escrituras para refletirmos sobre essa temática de Deus tratando com o mal. No passado, como Deus tratou com o mal no passado? Primeiro vamos ao passado, mais antigo, para todos os homens que pisaram sobre essa terra, é passado para todos aqueles, para Abacuque, para José, para Moisés, para todos que é a criação. Vá comigo a Gênesis capítulo 3, a história você conhece, Gênesis capítulo 1 e 2 fala da criação de todas as coisas, fala que Deus criou o homem e criou a mulher, e tudo era bom, e quando criou o casal, o homem, Deus falou que era muito bom, e Deus permitiu ao casal tomarem, assim, fazerem uso dos frutos, das frutas, dos alimentos, de todas as árvores do jardim, mas vetou da árvore do conhecimento do bem e do mal. E no capítulo 2 fala, no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Mas o capítulo 3 de Gênesis, logo no início, diz assim, ora, versículo 1, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Só um parêntese até aí. Se você depois for lá em Apocalipse no capítulo 12, diz claramente que o diabo, o dragão, é a antiga serpente. Então aqui é Satanás. E ele faz a mesma estratégia que ele faz ainda hoje. Perguntas para gerar confusão, perguntas para iludir. Foi isso mesmo que Deus disse? Foi isso mesmo que Deus disse, que ele vai trazer juízo sobre todo o mal? Foi isso mesmo que Deus disse, que você deve vigiar os seus lábios? Foi isso mesmo que Deus disse, como nós ouvimos de manhã, eu expondo 2 de Pedro, capítulo 2, que existirão falsos mestres nos nossos dias e nós precisamos estar alertas, pois os dias são maus e os falsos mestres estão aí. Foi isso mesmo que Deus disse? A serpente perguntou à mulher, e o versículo 2 diz, respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Deus não tinha mandado não tocar, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. E agora? Primeiro mal, pelo menos da história da humanidade, né? Já tinha acontecido aqui a rebelião de Satanás, mas o mal do primeiro casal, como Deus lidou com isso? Aqui ainda no capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 14. Gênesis 3,14, então o Senhor Deus declarou à serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e aqui a primeira promessa messiânica, falando de Jesus Cristo, entre a sua descendência e o descendente dela, este Cristo ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida.
Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. E aqui a morte entra no mundo. O pecado entra no mundo, porque o salário do pecado é a morte. Paulo vai dizer isso lá aos Romanos, muitos anos depois. Então o homem pecou, cometeu aquele mal, Deus executou o juízo, e nós sofremos o juízo desse ato, desse casal, até hoje. Talvez você fale, mas é justo eu merecer isso, mas nós também somos pecadores. Alguém uma vez disse, se a gente estivesse lá, a gente faria a mesma coisa. A gente não sabe como é que seria, né? Mas é certo que hoje nós somos pecadores também, irmãos. Mas como Deus lidou com o mal que ele traria sobre o seu povo? Lembra que Abacuque reclamou com Deus, Deus falou, vou mandar os babilônios para trazer juízo. E Deus trouxe, irmãos. A Bíblia mostra isso, que era futuro para Abacuque, é passado para a gente. Então mostra que Deus trouxe juízo. E mostra isso, hoje, como eu falei, a gente vai fazer algumas leituras um pouco mais extensas. Mostra isso em alguns textos da Bíblia do Antigo Testamento, mas especialmente no livro de Lamentações. Vá comigo em Lamentações de Jeremias. Depois do livro do profeta Jeremias, Lamentações. É um lamento, uma poesia de 5 capítulos, que Jeremias compôs após a queda de Jerusalém. Quando Deus executou aquilo que ele falou que ia fazer, Deus falou para o casal, não comam que certamente morrerão. O casal comeu e aconteceu o que Deus havia dito. Falou para Abacuque, o meu povo está pecando, em outras palavras, a minha paciência chegou no limite, trarei os babilônios como juízo. E Deus trouxe. Lamentações, capítulo 1, a gente vai fazer algumas leituras, fique atento que eu vou pular para a gente ganhar tempo. Minha vontade era ler todo o livro de Lamentações, é chocante, irmãos. Tente, enquanto eu estou lendo, imaginar um pouco essa cena. Uma cidade destruída, pessoas passando fome, outras sendo mortas fora da cidade. Eu vou ler apenas alguns versículos. Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículos 1 a 3. Depois eu vou pular, fique atento. Como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente, como se parece com uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações. A que era a princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. Chora amargamente à noite, as lágrimas rolam por seu rosto, de todos os seus amantes, nenhum a consola. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se os seus inimigos. Em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio. Vive entre as nações sem encontrar repouso. Todos os que a perseguiram e capturaram, todos os que a perseguiram a capturaram em meio ao seu desespero. Aquilo que Abacuque ouviu da parte de Deus, Deus cumpriu exatamente. Versículo 11 e 12 ainda do capítulo 1. Todo o seu povo se lamenta, enquanto vai em busca de pão. Havia fome na cidade, e para sobreviverem trocam tesouros por comida. Às vezes a pessoa tinha um bem, uma joia, alguma coisa, e a fome era tanta que ela dava para um prato de comida. Você vê isso no final do livro de 2 Reis, por exemplo. A miséria era tanto que pagavam qualquer valor para ter o mínimo para comer. Versículo 11 ainda. Olha, Senhor, e considera, pois tenho sido desprezada. Versículo 12, vocês não se comovem, todos vocês que passam por aqui, olhem ao redor e vejam se há sofrimento maior do que o me foi posto e que o Senhor trouxe sobre mim no dia em que se acendeu a sua ira. Versículo 20, pule para o versículo 20. Veja, Senhor, Jeremias fala aqui como se fosse a cidade falando. Veja, Senhor, como estou angustiada, estou atormentada no íntimo e no meu coração me perturbo, pois tenho sido muito rebelde. E olha que coisa chocante, lá fora, ou seja, fora da cidade, a espada a todos consome, dentro impera a morte. Os meus lamentos têm sido ouvidos, mas não há ninguém que me console. Todos os meus inimigos sabem da minha agonia, eles se alegram com o que fizeste. Quem dera trouxesses o dia que anunciaste para que eles ficassem como eu. Olha que pesado, irmãos. Talvez Jeremias, não tem como afirmar isso, soubesse da profecia de Abacuque e ele estivesse lamentando sobre Jerusalém. Olha como a coisa está devastada, está terrível. E ele pensasse, mas eu sei que um dia Deus vai trazer juízo sobre a Babilônia, porque ele falou isso para Abacuque. Quem dera isso chegasse logo para que aqueles babilônios ficassem como eu.
E eu vou continuar lendo mais alguns trechos, mas eu quero te sugerir a pensar, irmãos, que as imagens são muito fortes. Jeremias fala até de crianças que não tinham o que comer, fala até de canibalismo, irmãos, de mães que chegaram ao ápice de se alimentarem da carne dos próprios filhos mortos. Que isso, que coisa horrível, isso está escrito na sua Bíblia, assim como na minha. E se você for lá em Deuteronômio 28, essa é uma das consequências da maldição de Deus sobre a desobediência. Confesso que eu, que tenho filhos pequenos, e estava relendo esse trecho de Lamentações hoje, o Daniel perto de mim, eu olhava assim, meu Deus, o que leva ao desespero de uma mãe ver que o seu filho morreu, é melhor se alimentar da carne do seu filho do que morrer logo junto. É muito chocante, mas quando você ler esses trechos tão terríveis que nós vamos ler agora, e se você quiser você pode ler todo o livro de Lamentações, tenha em mente o seguinte, tudo isso é fruto do pecado. O pecado, irmãos, não é brincadeira. Eu falo isso com temor, irmãos, espero estar enganado, mas eu vejo que a nossa sociedade, a nossa cultura é uma cultura até certo ponto amaldiçoada, porque perdeu o temor a Deus e perdeu o entendimento do que é pecado. Isso leva à maldição, irmãos. Nós estamos sendo amaldiçoados porque muitos estão brincando com as coisas de Deus, inclusive líderes, e não falam mais de pecado, não falam mais de inferno. Não é só para falar de pecado, não é só para falar de inferno. A gente fala de amor, fala de esperança, fala de como Deus é compassivo e misericordioso, mas precisamos falar que o pecado é muito grave. Essas imagens chocantes que vemos aqui em Lamentações são para a gente entender como é grave o pecado, irmãos. Então você fala, mas eu não sou um judeu, eu não vivo nos dias de Jeremias, de Abacuque, eu não moro em Jerusalém, eu não vi tudo isso, mas o mesmo pecado que trouxe tanta destruição a Jerusalém pode trazer destruição sobre a sua vida, se você permanecer nele. Então vamos continuar e tenha isso em mente, toda essa tragédia, essa coisa horrorosa que você vê aqui no livro de Lamentações, é fruto da rebeldia do povo de Deus contra ele. Capítulo 3, versículo 38. Ainda no capítulo 2, versículos 20, eu pulei aqui. Olha que grave isso, versículo 14, do capítulo 2 de Lamentações. As visões dos seus profetas eram falsas e inúteis. Eles não expuseram o seu pecado para evitar o seu cativeiro. As mensagens que lhes deram eram falsas e enganosas. Hoje, quando você ouve alguns pregadores que falam de autoajuda, que falam mensagens baseadas em princípios de coaching, coisas assim, só para você se sentir muito bem, cuidado, você pode estar ouvindo falsos profetas que trazem mensagens falsas e inúteis, que não expõem o pecado, e isso não vai nos livrar do cativeiro, irmãos. E existem muitos por aí, pregando, falando um monte de coisa. Eu falei recentemente que eu vi um que falava, ative a sua fé, tem uns que falam, destrave os seus caminhos, parece coisa que eu vi até no Espiritismo no passado, tentando criar estratégias para você sempre se dar bem. Cuidado com isso. E nunca falam do peso do pecado, nunca falam da responsabilidade que temos diante de Deus. E isso não livra do cativeiro, como lemos aqui, versículos 20 e 21, olha o que diz. Olha, Senhor, e olha que coisa pesada, irmãos, e considera, a quem trataste dessa maneira, deverão as mulheres comer seus próprios filhos? O povo de Deus estava cometendo canibalismo, tamanha era a fome, irmãos. Seus filhos morriam e eles praticavam isso, é o que está escrito na minha Bíblia e na sua. Uma coisa terrível, que elas criaram com tanto amor. Deverão os profetas e os sacerdotes ser assassinados no santuário do Senhor? Jovens e velhos espalham-se em meio ao pó das ruas. Meus jovens e minhas virgens caíram mortos à espada. Tu os sacrificaste no dia da tua ira, tu os mataste sem piedade. Capítulo 3, versículo 38. Não é da boca do Altíssimo que vêm tantas desgraças como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Olha que forte isso. Vou reclamar de quê? Eu estou sendo punido pelos meus pecados. Versículo 40, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Capítulo 4, versículos 5 e 6. Aqueles que costumavam comer comidas finas,
passam necessidades nas ruas. Aqueles que se adornavam de púrpura, hoje estão prostrados sobre montes de cinza. A punição do meu povo é maior que a de Sodoma, que foi destruída num instante, sem que ninguém a socorresse. Sabe o que Jeremias estava falando aqui? Antes a gente tivesse sido destruído como foi Sodoma, que veio chuvas possivelmente foi uma erupção tipo de um vulcão, uma grande explosão que aconteceu, e saíram aquelas bolas de fogo do interior da terra e depois caíram sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Jeremias está falando, antes a gente morresse assim do que morrer de fome, ou se fugir da cidade morrer à espada. Tudo fruto do pecado do povo de Deus, irmãos. Versículo 9 ainda do capítulo 4, já estamos encerrando. Os que foram mortos à espada estão melhor dos que morreram de fome, os quais, tendo sido torturados pela fome, defiam pela falta de produção das lavouras. Meu Deus. E Abacuque cantou, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. E cantando isso, alguns definharam de fome e foram torturados pela fome. Que coisa terrível, irmãos. Estou falando isso para você, olha que legal, que chocante. É para a gente tentar entender um pouco melhor o que o pecado faz com o homem. Mas ainda assim, no meio de todo esse caos, eu vou ler aqui uma palavra que você deve conhecer, que está no capítulo 3, a partir do versículo 21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. 3:22, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Então talvez você sinta assim, eu tenho tanto problema na minha vida, que eu não consigo cantar aquela música, a cada manhã as misericórdias se renovam, a cada manhã. Jeremias cantou isso num momento muito trágico, irmãos. Certamente nenhum de nós vive um drama tão intenso como Jeremias vivia, e ainda assim ele falou, as misericórdias do Senhor são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Então, como Deus lidou com o mal no pecado, executando o juízo? Executou o juízo sobre o primeiro casal, executou o juízo sobre o seu povo em Jerusalém. E a Babilônia? Lembra que Abacuque chegou para Deus e Deus falou, vou mandar os babilônios sobre o meu povo. E Abacuque falou, vai usar um povo pior do que o nosso para julgar um povo que é menos pecador do que ele. E Deus falou, vai chegar a hora dos babilônios também. E aquele texto que lemos no início, Deus condenando a idolatria porque os babilônios eram idólatras e faziam as suas imagens de escultura. E conta a história que a Babilônia caiu numa noite. Isso está registrado no relato do profeta Daniel. Avance para Daniel capítulo 5. Talvez você já tenha ouvido Mene, Mene, Tekel e Parsim. Também vamos fazer uma leitura saltando os versículos, porque é um texto extenso. Não costumo fazer leituras tão extensas assim numa mesma pregação, mas hoje eu entendo ser necessário. Mas eu até recomendo que você depois leia todo esse capítulo 5. Aqui já não era Nabucodonosor, o rei da Babilônia, mas seu filho, Belsazar. E conta Daniel capítulo 5, versículos 1 a 6. Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar, o rei da Babilônia, bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Só até aí por enquanto. Você entendeu o que está acontecendo aqui? Quando Deus executou o juízo sobre Judá, os babilônios invadiram o templo do Senhor e levaram os utensílios que eram consagrados ao serviço a Deus. Nabucodonosor deixou lá na Babilônia. Agora Belsazar estava, perdão a expressão, enchendo a cara, bêbado. Traz lá aqueles negócios lá dos judeus. Traz aqueles itens lá. E pegou os utensílios da casa do Senhor e começou a beber
e deu para suas concubinas, e deu para todo mundo, e virou uma festa. E aí, Deus? Como é que fica esse negócio? Ouro e prata adquiridos em batalhas que o Senhor dera ao seu povo, construídos de acordo com a recomendação que Deus deu para os seus, dedicados ao serviço a Deus, consagrados a Deus, sendo usados para um rei ímpio louvar a falsos deuses. Talvez a gente devesse refletir hoje. E aí, cantor gospel, usando a palavra de Deus para louvar os seus prazeres, a sua glória, o seu status, para ganhar muito dinheiro, tu acha que isso vai ficar barato? E aí, pregador famoso, usando o dom que Deus te deu para glorificar a Ele, no entendimento da sua palavra e numa palavra eloquente, para engrandecer seu próprio nome, usando os utensílios consagrados ao Senhor, para louvar falsos deuses? Versículo 5. Mas de repente apareceram dedos de mão humana, que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia, seu rosto ficou pálido. Ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. O rei machão, corajoso, estava tremendo. Aqui que ele fez, mandou chamar Daniel. Vou pular para o versículo 18. E Daniel disse assim, versículos 18 a 20. Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei, falando de Nabucodonosor, queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. A quem queria humilhar, humilhava. Versículo 20. No entanto, quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto de seu trono real e despojado da sua glória. Isso você vê mesmo aqui em Daniel, versículo 22. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Versículo 25. Esta inscrição que foi feita, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez ou Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Olha, deu uma moral para o profeta, né? Versículo 30. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. E Dario o Medo apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Caiu a Babilônia. Numa noite. O rei brincou com as coisas de Deus. E ele ainda tentou dar uma moral para o profeta, pensando assim, né? Se eu der uma valorizada aqui para o profeta, corrente de ouro, vou dar poder para ele no império, vou botar um manto, quem sabe Deus rever a minha causa aí. Naquela mesma noite, aquele homem foi morto. Deus falou, vou executar juízo sobre Judá. Judá caiu. Deus falou, vou executar juízo sobre a Babilônia. A Babilônia caiu. Deus falou ao casal, não coma da árvore, que vocês vão morrer. Eles comeram e morreram. Como disse o mercenário profeta Balaão, mas com palavras verdadeiras, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele diz que vai acontecer, acontece. Assim foi no passado, irmãos. Como será no futuro? A Babilônia aparece de novo lá no livro de Apocalipse, como uma figura, um símbolo do mundo hostil contra Deus, do mundo que se rebela contra Deus, do mundo como o que nós vivemos, em que as pessoas só querem dinheiro, só querem status, só querem prazeres, só querem viver para si mesmas. E esse mundo, vai lá em Apocalipse capítulo 18,
que Deus fala, agora não mais do passado, nem como era o futuro para Abacuque, que agora é passado para nós, mas agora o futuro, o fim, Apocalipse 18. Apocalipse 18, versículos 1 a 5. Depois disso vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. Versículo 2. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela à custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam delas vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. No futuro, o Deus que no passado julgou o primeiro casal, o Deus que no passado executou um juízo terrível sobre Jerusalém, em que as pessoas andavam famintas pela cidade, e hoje qual é o seu sonho? Ter uma casa na praia, viajar, fazer nada disso é ilícito por si só, mas o sonho dos judeus que estavam na Babilônia nos dias de sua queda era morrerem rápido, porque era torturante ser morto de fome, morrer de fome. O Deus que executou juízo sobre a Babilônia, depondo o rei Belsazar numa noite, ele um dia executará um juízo sobre esse mundo. Então, cuidado, o que tem atraído os seus olhos. Porque a fascinação desse mundo, as riquezas desse mundo, a vaidade desse mundo, os prazeres desse mundo, estão com os dias contados. Eu não sei quantos dias eles durarão, mas eu sei que os seus dias chegarão ao fim. E o que Deus diz a nós: saiam dela, povo meu, para que não participem de seus pecados. Saia da Babilônia. Mas isso vai custar o meu emprego, isso vai custar a minha profissão, isso vai custar anos de dedicação a uma carreira, isso vai custar amizades, isso vai custar status, isso vai custar bens. Saia da Babilônia, que o Deus que executou juízo no passado vai executar juízo no futuro. Ele falou e ele cumpriu, ele fala e ele cumprirá. E aqui Apocalipse 18, como nos vimos nos cultos da manhã alguns meses atrás, em que nos debruçamos sobre todo o livro do Apocalipse, vemos no capítulo 18 a destruição da Babilônia, no capítulo 19 a destruição do anticristo e do falso profeta, a besta, o anticristo que emergiu do mar, e o falso profeta, a besta que emergiu da terra, e no capítulo 20 a destruição da antiga serpente, Satanás. Todo o mal será destruído por Deus no fim. Então o Deus todo bondoso está suportando o mal, porque Ele tem um propósito. O Deus onisciente, que sabe de todo o mal que existiu e existe nesse mundo, está suportando por mais um tempo. O Deus que tem todo o poder, que poderia acabar com tudo agora, Ele está suportando por mais um tempo, porque Ele tem propósitos, irmãos. E um desses propósitos, e eu creio, se não o principal deles, é salvar para si um povo seu. Porque talvez você fale assim: hoje que você está dentro de uma igreja, hoje que você acompanha essa transmissão crendo nas palavras que são ditas aqui, eu espero que você esteja crendo. É fácil dizer: Deus, julga tudo, entra logo e resolve. Vem, Deus, e traz o teu juízo sobre essa terra, acaba com essa maldade, tu tens todo o poder, tu és um Deus bondoso e tu sabes de todas as coisas, resolve tudo de uma vez. Mas hoje você falaria para Deus fazer isso há 20 anos atrás, quando você não era crente? Se Deus fizesse isso há 25 anos atrás, eu agora estaria no inferno. Já pensou nisso? Se Deus não tivesse esticado a sua corda e nos colocado para dentro, e tivesse executado o seu juízo final antes de nós sermos alcançados,
nós hoje estaríamos condenados no inferno. Então não questionemos a Deus. Ele sabe o tempo certo de executar todos os juízos pelo mal. Ele tem um povo eleito para salvar, ele vai salvar todo o seu povo, ele vai cumprir todos os seus propósitos, e aí sim virá o fim. Mas e no presente? Como Deus lida com o mal no presente? Ok, Deus julgou no passado, Deus julgará no futuro. Deus é todo poderoso, Deus é todo bondoso, Deus é onisciente. E como ele lida com o mal no presente? Eu creio, irmãos, que Abacuque nos ensina algo muito interessante sobre o mal presente no mundo. Porque Abacuque soube disso tudo. É muito bonito cantarmos ainda que a figueira não floresce, devemos cantar, é belíssimo isso. Mas Abacuque sabia que as coisas iam ficar muito difíceis, irmãos. Que as coisas não seriam nada fáceis. Mas voltando lá para Abacuque capítulo 2. Diz assim, versículo 1: Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terá a minha queixa. Deus respondeu, versículo 2: Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. E de fato não falhou. Tudo aconteceu. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. A resposta para Abacuque sobre o passado, Abacuque conhecia o juízo que Deus havia executado no passado dele. Para o futuro, Deus falou: vou executar juízo em Judá e vou executar juízo nos babilônios. Isso para a gente já é passado. Mas no presente, Abacuque era um sinal de que Deus continuava levantando homens e mulheres para ser exaltado por eles, para viverem pela fé, ainda que o mal se estabeleça no presente. Eu creio que é assim que Deus age com o mal hoje. Deus chama você, meu irmão. Deus chama você, minha irmã, para ser um justo que vai viver pela fé. E no dia que o mal vier sobre essa terra, as pessoas vão olhar uma grande placa que é a sua vida e vão ver: existem homens e mulheres que creem no Deus Altíssimo ainda no dia que se chama hoje, com todo o mal que existe nesse mundo. Certo é que Deus executa juízo hoje. Alguns ingênuos ou que conhecem pouco as Escrituras falam: o Deus do juízo foi no Antigo Testamento e no Novo Testamento é o Deus da graça. Errado. O Deus do Antigo Testamento é um Deus que executava juízo e manifestava graça, que é graça maior do que Juízes capítulo 10, quando Deus fala que não conseguiu reter a sua compaixão e novamente salvou o seu povo, ou em Oséias capítulo 11, quando Deus fala que o seu povo ia se afastando dele e ele os envolvia com laços humanos, com cordas de amor e atraía o seu povo para junto de si. Você quer ver mais juízo do que no Novo Testamento, quando Cristo adentra o templo cheio de corrupção e espanca os homens e os expulsa os vendilhões do templo? Ou em Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira querem enganar a igreja e sofrem juízo, o homem morre e algumas horas depois a sua mulher chega e tenta enganar o apóstolo e também morre. Ou em Atos capítulo 12, quando o rei está sentado em seu trono e acha que é como um Deus, e as pessoas começam a exaltar, e ele se sente como um Deus, e a Bíblia fala que um anjo feriu, e ele morreu comido por vermes. Atos capítulo 12, após ter perseguido a igreja de Cristo, Deus continua executando o juízo hoje. Não pense que tudo que você vê no jornal é fruto de um vírus, ou de um problema político, ou de uma crise econômica, mas as mãos do Senhor estão por trás da história e Deus continua executando o juízo no dia que se chama hoje. Mas eu creio, meus irmãos, que há um chamado para nós, à semelhança do chamado que Deus fez a Abacuque. Deus está chamando homens e mulheres para que diante do mal que se apresenta diante dos nossos olhos, nós sejamos aqueles de quem Deus diz: o meu justo viverá pela fé. A minha filha confia em mim, mas todo mundo que trabalha com ela faz tudo errado, mas ela vive pela fidelidade do Senhor, e ela vive pela sua fé no Senhor. Mas todo mundo faz, todo marido se envolve sexualmente com outras mulheres, mas eu não, porque eu sou um justo que vou honrar meus votos com Deus e com a minha esposa, porque eu creio que no dia de hoje a resposta para o mal é que Deus preserva Abacuques, pessoas que são justas, que vivem pela fé. E aí a coisa chega para a gente.
Porque nós somos os Abacuques dos dias de hoje. Eu não sei o que Deus tem preparado para o nosso país. Eu não sei o que Deus tem preparado para o futuro. Eu sei que já há muito mal instalado em nosso país, em nossa cidade, em nosso estado. Mas sei que Deus continua levantando homens e mulheres de quem Ele fala: o meu justo viverá pela fé. Mas está tudo difícil, o meu justo viverá pela fé. Mas o emprego está complicado, o meu justo viverá pela fé. Mas estão me perseguindo, o meu justo viverá pela fé. A tentação está grande, o meu justo viverá pela fé. Essa é a resposta de Deus ao mal no dia de hoje, a sua vida, a minha vida. Um dia, irmãos, não haverá mais tempo. Esse trecho de Abacuque 2,4 é usado, como eu já disse em mensagens anteriores, em dois trechos das epístolas de Paulo, um em Romanos e outro em Gálatas, na epístola aos Hebreus. E é um texto central para o entendimento da nossa fé, porque nós não somos tornados justos pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, porque Cristo derramou seu sangue precioso na cruz, Ele que não teve pecado, e pela fé nele, como eu falava de manhã, é como a serpente que foi levantada no deserto, que Moisés mandou levantar por ordens de Deus, e aqueles que sofriam as picadas das serpentes olhavam para a serpente de bronze que fora levantada no deserto e eram curados da sua enfermidade. Em João capítulo 3, Cristo aplica isso à sua própria obra na cruz. Ele diz: assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem será levantado e atrairá todos para ele. E ao olharmos para Cristo levantado naquela cruz, morto, derramando todo o seu precioso sangue, e crermos nele, crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, que ele subiu aos céus e um dia voltará para nós buscar, nós recebemos não a justiça nossa, mas a justiça dele. E ao Deus Todo-Poderoso olhar para nós hoje, ele vê o sangue do seu Filho e fala: esse é o meu justo que vive pela fé. E essa é a resposta de Deus ao mal no mundo no dia que se chama hoje. Qual é a sua resposta? Você vai continuar se imiscuindo, se envolvendo com os pecados da Babilônia? Saia dela, povo meu. Isso vai me custar emprego, isso vai me custar amizades, isso vai me custar prazeres. Saia dela, povo meu, que o juízo virá. E seja uma placa, como Deus mandou Abacuque fazer. Escreva em tábuas grandes. Outra versão diz: para até quem passar correndo possa ler. Que as pessoas leiam as nossas vidas, como disse o apóstolo Paulo, como cartas vivas, de que existem pessoas ainda nos dias de hoje que creem em Jesus Cristo, que dedicam sua vida a Ele, que amam ao Senhor acima de todas as coisas, estão dispostos a ter perdas, estão dispostos a enfrentar o mal e a sofrer consequências para honrar ao Senhor. E eu creio que essa é a resposta que Deus nos chama a dar a esse mundo em frangalhos que está aí fora. Meu justo viverá pela fé. O que o seu vizinho acha da sua vida? Será que ele olha para você e fala: ali vai um justo, como certa vez disseram de um profeta no Antigo Testamento, ali vai um santo homem de Deus? O que a sua colega de trabalho pensa de você, minha irmã? Fulana é uma mulher crente. Tem os seus erros, isso aí todo mundo tem, mas eu sei que essa mulher é crente. O que os seus familiares pensam de você, os seus pais? O que os seus filhos pensam de você? O que o seu cônjuge pensa de você? Sinceramente, irmãos, eu amo os irmãos e espero muito de coração que os irmãos me vejam como um homem dedicado a Deus, um homem temente a Deus. Mas as pessoas que eu mais preocupo em imprimir em seus corações de que eu sou realmente um homem temente a Deus são os meus pais, os meus irmãos, principalmente a minha esposa e os meus filhos. Que todos vocês podem achar que eu sou um homem de Deus, mas se eles não acharem, eles provavelmente estarão com a razão. Quem a sua esposa acha que você é? Quem o seu marido acha que você é? Um justo que vive pela fé? Quem os seus filhos, como os teus filhos te enxergam? A resposta para Deus, de Deus, a resposta do Senhor ao mal no dia que se chama hoje, é levantar luzeiros, uma igreja que é sal e luz em meio às trevas, mostrando a esperança. Babilônia ainda não caiu. Volte-se para o Senhor enquanto é tempo. Atalaias do Senhor que anunciam: o juízo está vindo, o juízo está vindo. Arrependam-se e creiam em Jesus Cristo enquanto é tempo. E esse é um chamado para mim e para você, meu irmão.
Feche seus olhos, curve sua cabeça.